Bom dia, mais uma Manhã com Cristo iniciando. Hoje, dia 14 de abril, quarta-feira. Então vamos ao tema de hoje, que é a página Orar, que foi publicado na Taça de Luz, livro Taça de Luz, editora LAC, capítulo 17. Vamos à mensagem para depois fazermos as nossas reflexões. Pedi e obtereis, ensinou o Mestre Divino. Semelhante lição, todavia, abrange todos os setores da vida, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. Qualquer propósito é oração. A prece nasce das fontes da alma, na feição de simples desejo, que emerge do sentimento para o cérebro, transformando-se em pensamento, que é a força de atração. Nesse sentido, todo anseio recebe resposta. Há orações que são atendidas de imediato, enquanto que outras, à maneira de sementes raras, reclamam largo tempo para germinação, florescimento e frutificação. Necessário, portanto, vigiar sobre o manancial de nossas aspirações. As rogativas do bem elevam-se às esferas superiores, ao passo que os anelos do mal descem às zonas de purgação das trevas indefiníveis. Anjos existem habilitados a satisfazer aos bons, da mesma forma que entidades da sombra se acham apostos a fim de colaborarem com os maus. Forneçamos os temas elogiáveis ou infelizes de nossas cogitações mais íntimas, e os executores invisíveis se manifestarão ativos, contribuindo na realização dos nossos projetos de conformidade com a natureza das nossas intenções. Reconhecendo que ainda não sabemos pedir, de vez que na maioria das vezes ignoramos a essência de nossas próprias necessidades, imitemos o Divino Amigo na oração dominical, quando nos ensina a endereçar a nossa súplica ao Pai todo misericordioso, na base da confiança perfeita. Faça-se a tua vontade, justa e soberana na terra e em toda parte. O ensinamento do Cristo guarda absoluta atualidade nas menores características do nosso tempo, entendendo-se que desejar é função de todos, enquanto que orar com proveito é serviço que raros corações sabem fazer. Mais uma mensagem aqui do nosso amigo Emmanuel, falando sobre a questão da oração, né? Pedi e obtereis, né? Que é uma orientação do nosso Senhor Jesus, que a gente vai encontrar, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. E a gente vê aqui a colocação do Emmanuel, ele falando sobre a questão daqueles que nos amparam, né, diante das nossas solicitações ou dos nossos desejos, né? O que o Emmanuel está deixando claro aqui para todos nós é que os nossos desejos funcionam como um tipo de oração, porque eles estão no nosso campo de pensamento e são propagados, né, ou para as esferas superiores, quando são bons pensamentos, ou para as esferas inferiores, quando são pensamentos negativos, maus, né? E aí vamos atrair para nós em conformidade com os nossos desejos, com as nossas ânsias, né? Ele deixa aqui claro, dizendo que sempre existem os anjos, né, os espíritos benfeitores, nossos anjos da guarda, nossos benfeitores, que estão sempre apostos para ouvir e nos auxiliar naqueles nossos bons propósitos. E, da mesma forma, existem aqueles espíritos que ainda se encontram nas zonas de sofrimento, nas trevas, né, e que, também com os nossos desejos, as nossas súplicas, vêm ao nosso socorro para nos ajudar. É por isso que quando Jesus fala lá, né, na questão, por exemplo, do adultério, que aquele que olhar para uma mulher com olhares de desejo a cometer o adultério com ela, que ele leva o erro às esferas do pensamento, porque quando nós desejamos o mal de alguém, de imediato a gente está solicitando auxílio das esferas
do mundo espiritual que estão ainda nas zonas inferiores, para virem em nosso socorro, e esses espíritos, que muitas vezes são simpáticos a gente, saem para tentar afetar, né, prejudicar essas pessoas que a gente está, de alguma forma, via pensamento, desejando o mal delas. Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa casa mental. O Emmanuel, ele fala sobre isso, e Jesus foi sempre enfático na questão da casa mental. O Emmanuel fala: qualquer propósito é oração. Então, tanto no campo positivo quanto negativo, todos os nossos propósitos funcionam como oração. A prece nasce das fontes da alma, na feição de simples desejo, que emerge do sentimento para o cérebro, transformando-se em pensamento, que é a força de atração. Aqui voltamos para a casa mental. A gente tem o desejo, né? Aí isso vem para as nossas esferas mentais, a gente pensa, propaga esse pensamento e atrai aqueles que estão em harmonia com esse tipo de pensamento. Então, mais uma vez aqui, enfatizando a questão do controle da mente, é fundamental. E ele fala: nesse sentido, todo anseio recebe resposta, positiva ou negativa, né? Há orações que são atendidas de imediato, enquanto que outras, à maneira de semente rara, reclamam um largo tempo para germinação, florescimento e frutificação. Uma outra coisa no campo, tanto do mal quanto do bem, a gente não pode imaginar que a gente vai fazer uma prece e ela de imediato vai se solucionar aquilo que a gente está pedindo. Existem casos que sim, e existem casos que demoram mais tempo. Como ele faz uma analogia aqui com as plantas, né, que demandam germinação, florescimento e frutificação. Necessário, portanto, vigiar sobre o manancial de nossas aspirações. Vigiar e orar, disse Jesus, e a gente tem que estar extremamente atentos a isso. As rogativas do bem elevam-se às esferas superiores, ao passo que os anelos do mal descem às zonas de purgação das trevas indefiníveis. Estamos emitindo em todos os momentos súplicas via pensamento, via palavras, né, via sentimentos. Então a gente tem que estar cada vez mais vigilante sobre tudo aquilo que está alimentando a nossa casa mental e está sendo propagado através dela. Anjos existem habilitados a satisfazer os bons, da mesma forma que entidades da sombra se acham a posto a fim de colaborarem com os maus. As nossas súplicas, elas vão para aqueles que estiverem mais afinizados com elas. Ou os anjos, como diz aqui o Emmanuel, que seriam os nossos benfeitores da vida maior, ou os espíritos inferiores. Vai depender do tipo de pensamento que estamos emitindo. Forneçamos os temas elogiáveis ou infelizes de nossas cogitações mais íntimas e os executores invisíveis e manifestação ativos, contribuindo na realização dos nossos projetos de conformidade com a natureza das nossas aspirações. Sempre tem aqueles que estão atentos às nossas súplicas e dispostos a nos auxiliar, no campo do bem ou no campo do mal. Então, fica aqui uma mensagem importante do nosso querido Emmanuel, voltando, né, à questão da casa mental, do pensamento. A gente tem que ter muito cuidado, muita atenção com isso para evitar de enveredar em caminhos equivocados e, claro, e adquirir débitos que necessitarão ser quitados mais cedo ou mais tarde. Então, vamos à nossa prece para podermos encerrar o nosso Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, mais uma reflexão, né, que sirva de reflexão para todos nós, que pensemos nessas mensagens do Emmanuel, né, baseado no Evangelho de Jesus, e que o nosso dia possa ser um dia de paz, de harmonia,
E se você chegou até aqui, se gostou da nossa reflexão, do nosso vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, mande para os seus amigos, para os seus parentes, publique no Face, no Instagram. Vamos ajudar a propagar cada vez mais essa nossa iniciativa de fazer meditações acerca do Evangelho de Jesus. E se você não é inscrito, se inscreva, acione lá o sininho para que você possa receber todas as manhãs a notificação do vídeo que está indo ao ar. E hoje, quarta-feira, teremos a nossa live, né, com tratamento espiritual à distância, às 19 horas. Estão todos convidados. Até amanhã, se Deus quiser.